Olá, eu sou Paula Barres, seja muito bem-vindo a mais um TC Entrevista. Hoje o nosso foco é a questão de governança corporativa. No final de julho, o BNDES aceitou a proposta feita pela AS Corp pelas ações da SGT, no lugar daquela proposta feita pela Eneva, colocando fim em uma longa e turbulenta história que se arrastava desde março. Mesmo com ponto final nessa questão, a disputa pela empresa ela teve um efeito secundário. Colocou em discussão as regras do mercado de capitais brasileiro. Isso porque, no centro da briga, a S Corp tentou anular os direitos dos acionistas preferencialistas sobre a proposta de incorporação pela Eneva, contrariando as regras do nível 2 de governança corporativa da B3, no qual a SGT está inserida. Bom, a briga terminou, a S Corp acabou levando a melhor, mas será que a questão de governança corporativa ela sai enfraquecida? Quais que eram os reais direitos dos acionistas preferencialistas nesse caso? A gente tem como convidados Vicente Camilo, especialista em regulação financeira, e Rafael Manhães Martins, sócio e advogado do escritório Faoro e Fut Advogados. Bom, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, Paulo. Bom, para a gente começar, eu queria saber a visão de vocês sobre esse caso, como que vocês viram toda essa discussão. Se você quiser começar, Rafael. Ele foi um caso muito interessante porque ele, quer dizer, em primeiro lugar, ele tem uma peculiaridade que não é muito comum no Brasil, que é o fato de você ter uma oferta hostil, né? E aqui não existe muitas ofertas hostis porque normalmente as companhias têm um acionista controlador. E quem quer comprar o controle, já sabe muito bem com quem que ele tem que conversar. Não faz sentido você fazer uma oferta hostil numa empresa em que uma pessoa decide se sim ou se não. O caso da Eneva ele é um ponto fora da curva porque, embora a SGT tenha um acionista controlador na forma da lei da SA, que tem a maioria do capital votante, quando você analisa o capital social como um todo, você verifica que esse acionista controlador, na verdade, tem uma participação de talvez 26%, 27% do capital social total, quer dizer, incluindo ordinários e preferenciais. E essa empresa, com essa estrutura de capital, por ser do nível 2 de governança da B3, gerou a situação esdrúxula que, para algumas situações, e uma operação de fusão, cisão, incorporação seria uma dessas situações, o capital social total votaria. E, portanto, aquele acionista que tinha 60% das ações ordinárias mais 26% do capital social total acabaria não prevalecendo. Então, só por isso já seria um caso interessantíssimo. Só que, além disso, ele tem mais uma segunda peculiaridade, que foi justamente colocar a teste essa regra de governança do nível 2. O nível 2 é assim, ele é aquele patinho, um patinho feio, né? Quer dizer, ele não tem toda aquela força do novo mercado da B3, com regras estruturais bastante expressivas, como, por exemplo, a proibição de ações preferenciais. Ele não é qualquer coisa que nem o nível 1. Ele ficava ali no meio do caminho, você não sabia muito bem qual era a importância do nível 2 no caso concreto. Era sempre visto como um degrau necessário para você chegar no novo mercado. E agora a gente viu que essas regras, que ninguém dava muita importância ali no nível 2, em determinados casos, podem ser bastante importantes para essa vida social. No caso, se a oferta da Eneva fosse até o final, você chegaria numa situação em que o controlador poderia ser derrotado numa votação de incorporação, ou cisão, ou fusão proposta pela Eneva. Então, acho que esses são basicamente os dois pontos principais desse caso. Vicente. Tá, sim. Continuando, né, o que o próprio Rafael disse, a gente também temos algumas questões adicionais aqui, a meu ver. Primeiro é a questão da alçada dos órgãos sociais, tá? No estatuto da AS, se eu não me engano, a decisão por uma operação societária de assembleia
e não é de conselho. E o conselho da própria companhia acabou vendo com maus olhos a proposta da Eneva e não remeteu isso para a Assembleia. Então, vi isso de uma maneira um pouco esquisita, né, desse ponto de vista de alçada. Existe uma tese societária, né, da ilegalidade dos órgãos sociais, né? Cada um tem a sua alçada e a decisão de cada um deles é respectiva daquele órgão, de modo que, por exemplo, algo que é decidido em conselho é decidido em conselho e não em assembleia. Assim como algo que é decidido em assembleia não pode ser decidido pelo conselho, em tese. Tá? A gente está só pensando aqui em tese mesmo. E isso acabou soando um pouco estranho, né? Pelo fato do próprio conselho da companhia ter negado essa proposta da Eneva de antemão sem ter remetido isso para a assembleia. Então, primeiro ponto adicional, né? Até se o Rafael puder comentar depois, eu acho bacana. E um outro ponto é um ponto que o próprio Rafael comenta bastante, eu já vi, que é o ponto da alavancagem societária, né? Ele citou, ele só não trouxe esse nome, mas é uma questão. A questão aqui é qual? Existe nesse caso essa questão na qual o acionista controlador ele tem uma participação no capital social em termos de voto que não é compatível com a participação em dinheiro que ele coloca nesse caso, né? Então, por exemplo, ele tem 50% mais um dos votos, mas a contribuição com o capital que ele dá é de 20%, 30%. Então, existe uma diferença entre essas duas participações. E isso permite, quando mal utilizado, a possibilidade de certos abusos pelo acionista controlador. Abusos esses que se cometidos, né, podem ser considerados como abusos de poder de controle. E no caso aqui, isso é um tanto quanto conflitante com a ideia de governança corporativa do nível 2. Né? Apesar dele ser o patinho feio, ele tem algumas regras de governança corporativa que estão acima das regras societárias padrão, né? As regras da lei societária. E a alavancagem societária, nesse caso, se mal utilizado, ela acabaria acarretando num eventual abuso de poder de controle e desrespeito ao nível 2. O que geraria essa situação meio esdrúxula que o próprio Rafael comentou, na qual a adoção do nível 2 é voluntária, então a companhia adotou voluntariamente, mas o próprio acionista controlador estaria relegando algumas partes dessa regra porque não condizem com a vontade dele, e isso não estaria de acordo com o interesse social, né, com o interesse da companhia. E a gente teriam vários problemas derivados desse, e a gente teria um grande caso societário aqui, né, uma briga de respeito, vamos dizer assim, mas que traria vários pontos novos até, pelo menos que não estão no dia a dia do órgão regulador e dos praticantes, né, do mercado de capitais. Então, aqui alguns pontos adicionais também para a gente conversar. Então, até por conta dessa adoção ser voluntária, né, faz sentido o controlador meio que se mostrar surpreendido em relação aos acionistas preferencialistas terem direito de voto e todo esse argumento, né, do controlador? Quem responde? Fique à vontade. Pode ser o Rafael, já começou. Tá, sim. Bom, Paulo, quando a gente, no direito, a gente trabalha com dois tipos de surpresa. A surpresa tutelada e a surpresa que não é tutelada. Pode realmente ter sido surpreendido. Poxa, não tinha lido com a atenção devida as implicações dessa regra. Agora é uma regra de uma clareza tão grande que não dá para você dizer que esse susto dele tem alguma tutela jurídica, né? Ele foi pego de surpresa justamente pela novidade da atuação da Eneva nesse caso. Que eu acredito que parou onde parou, quer dizer, como você relatou no BNDES, não vendendo sua participação. A única pessoa que realmente se beneficiou com essa atuação, aliás, é o BNDES, né? Esse aqui é o detalhe curioso. Você chega nessa situação justamente porque o Eneva não levou as últimas consequências do seu gesto de fazer uma oferta hostil, né? No momento em que
e o Vicente já pontuou que é o problema do Conselho de Administração. No momento que, no primeiro momento, o Conselho de Administração se botou contrário à proposta da Eneva, a Eneva retirou o time de campo imediatamente e depois veio com uma outra proposta que também não foi adiante. Mas o que a gente esperava, o que o mercado esperava, é que aí sim a gente fosse ter uma discussão efetiva das diversas teses, né? A tese de que o preferencialista poderia votar, a tese de que o controlador, nesse caso, não teria um direito de veto sobre essa operação. Mas o que seria aí até as últimas consequências no caso de uma oferta hostil? O que mais que a Eneva poderia fazer nesse caso? Por exemplo, o que eu me lembro dos fatos da primeira, vamos tratar dois momentos diferentes. A primeira oferta, que foi frustrada quando o Conselho de Administração da AES disse que não ia levar para a Assembleia, e a Eneva retirou a oferta. Vamos tratar desse ponto. Aqui, o BNDES solicitou imediatamente ao Conselho de Administração que fosse convocada uma Assembleia para deliberar sobre a oferta da AS da Eneva. Mas a Eneva não deixou essa Assembleia acontecer e retirou sua oferta, como ela tinha se resguardado no começo da sua proposta. Então, o que poderia ter sido uma discussão mais um resultado completamente diferente para o acionista da SGT, que seria ir para a Assembleia, a oferta da Eneva ser aprovada e aí você ter uma incorporação discutida, acabou não acontecendo, quer dizer, ficou parado ali no meio do caminho. Aí depois veio com uma nova proposta, mas aí o BNDES preferiu aproveitar a janela de oportunidade para vender a sua participação para o controlador de AES. Eu acho que o que pode ter acontecido aqui, só um ponto rápido, o que definiu esse caso para que não ocorresse essa briga foi essa visão atual do BNDES de redução das suas participações societárias, né? Ele está fazendo isso, né? Inclusive ontem vendeu, por exemplo, a sua participação na Vale, e a abertura dessa janela, juntamente com essa filosofia atual do banco, acho que fez com que a situação segurasse e o BNDES aproveitasse isso para vender a sua parte e ficasse por isso mesmo, né? Por isso mesmo, entre aspas, mas acho que foi uma confluência de fatores e o que foi definidor foi essa política atual do BNDES com a janela de oportunidade. Essa estratégia da Eneva de retirar a proposta no primeiro momento, não deixando ir para a Assembleia e depois fazendo a proposta para o BNDES, foi uma estratégia pensando que isso, de repente, poderia não ser levado, de fato, discutido numa Assembleia? Qual que foi essa estratégia usada pela Eneva? Eu acho que foi, quer dizer, eles não... Houve um receio que é incompatível quando você faz uma oferta hostil, você tem que estar preparado para ir para um cenário de litígio com o controlador ou com os acionistas de referência. Ali, como ele viu que a coisa ia para um cenário de litígio, com a judicialização de diversos aspectos, por exemplo, quer dizer, basicamente as teses que eles já levantaram naquele momento e que envolviam o voto do preferencialista não ser um voto na deliberação em si, ser simplesmente um voto de veto. Essas questões provavelmente seriam usadas para judicializar a operação de incorporação da empresa. Então, eu imagino que a Eneva não quis passar por esse cenário e preferiu retirar a oferta. Bom, se eu não tenho apoio do Conselho de Administração, o controlador está já avisando que está se pintando para a guerra. Então, não vou para frente aqui. Vou fazer uma nova proposta e aí ver se eu consigo, com isso, pressionar o Conselho de Administração a, pelo menos, rever a sua posição em relação a esse assunto, né? E falando... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, pode complementar. Eu vou ser bem sincero, eu não entendi muito a posição da Eneva, porque ela foi e depois voltou. Assim, eu tava aqui esperando, né, literalmente, quando a transação... Por já ter visto várias brigas societárias na vida. Eu trabalhei fundamentalmente com briga societária em bom tempo da minha carreira. Eu não fez muito sentido, assim.
ele ir para a briga e aí tirar. Logo na primeira negativa, né? O próprio Rafael citou, toda oferta hostil, ela inevitavelmente acaba em algum litígio até que as partes sentem e se acertem. Esse caso não teve litígio e o caso já se resolveu de antemão. Assim, sendo bem sincero, eu não entendi muito bem a única coisa que pode ter acontecido, na minha modesta opinião, é o fato do BNDES ter sinalizado que ele não iria entrar na briga, ele iria vender pelo maior preço, vamos dizer assim, né? Eu vou vender pelo maior preço aqui, então quem dá mais eu vendo, e quem dá mais é à vista, né? Que foi, acho que uma condição que ele colocou, né? Eu quero em dinheiro, eu não quero troca de ações, eu quero dinheiro. E aí isso, então acho que foi o fato definidor, e a Eneva talvez ela não tivesse esse cacife, né, de pagar em dinheiro nas condições que o banco quisesse, de modo tempestivo, né? Então talvez isso tenha sido o definidor, e a Eneva já percebeu isso de antemão e já recuou, mas foi algo meio mal compreendido por mim. Acho que por todo mundo, né? Pode ser. Pode ser. Depois, no final, né, de todo esse rolo, a gente ainda teve mais uma discussão, que foi o BNDES não ter comunicado ao mercado que aceitou a proposta da AES Corp. Aí eu queria saber a visão de vocês. Ele teria que ter feito esse comunicado, e também se era necessário apontar ali quais foram os termos da proposta e por que ele escolheu a proposta da AES Corp no lugar da proposta da Eneva. Rápido, a minha opinião bem breve. Eu acho que o BNDES, assim, em tese o BNDES Par, né, por ser uma companhia aberta, teria que divulgar sim, mas não teve digamos, não teve nenhum problema informacional, porque a AES divulgou, e a base de acionistas da AES é muito maior, né? Ela é difusa e o BNDES Par não tem acionistas minoritários, né? Então, assim, teria que divulgar? Sim, teria. No entanto, a não divulgação pelo BNDES Par, tá, não gerou prejuízos informacionais para o mercado. Então, de uma perspectiva regulatória ou de tutela regulatória, né, eu acho que a CVM, caso analise, acredito que ela vá por esse caminho. Já tem até algumas decisões, várias decisões nesse sentido pelo órgão, né? De modo, então, que não haveria muito problema informacional o fato do BNDES não ter divulgado. E, segunda pergunta, bem simples, acho que eu já até respondi ela, né? O BNDES aceitou porque foi pelo maior preço em dinheiro. Ele não queria uma troca de ações, ele queria receber em dinheiro, ele queria literalmente se desfazer dessa participação acionária pelo maior preço. Eu gostaria de fazer algum complemento? Eu acho que assim, a grande insatisfação do mundo é um dever que o BNDES não tem, nenhum acionista tem, de que na negociação das suas ações ele maximize o benefício dos demais, né? Naturalmente, com a posição do BNDES de vender sua participação, isso inviabilizou a operação planejada pela Eneva e inviabilizou a operação para todos os acionistas. O que gera uma insatisfação geral. Agora, também não existiria um dever do BNDES, apesar do banco social que de buscar essa maximização da participação para todos os acionistas. Acho que isso é o que é o motivo principal da frustração. Quanto à questão da divulgação, quer dizer, eu também concordo com o Vicente. Eu acho que não me parece que houve um grande problema informacional ali. Eu não conheço bem os detalhes de como foi feita a venda, mas que eu me lembro do que eu acompanhei é que realmente foi feita uma divulgação que seria o normal para esse tipo de situação. E agora, falando um pouquinho na relação do papel do Conselho de Administração nesses casos de oferta hostil, né? Qual seria o papel do Conselho? Aí, agora, se quiser começar você, Vicente, das outras vezes foi com o Rafael. Tá. Bom, vamos lá. Eu, particularmente, não gostei da posição do Conselho de AES por algumas questões, mas de forma resumida. Primeiro, os conselheiros, né, eles têm o dever de lealdade à companhia, né, então eles têm que servir à companhia, ao melhor interesse dela,
e eles têm um dever de diligência com ela também, né? De enveredar os melhores esforços no seu trabalho, tá? Vou falar bem de maneira simples. Quando chega uma oferta hostil pela companhia, os conselheiros, eles não têm dever com o controlador, eles têm dever com a companhia. Então, eles têm que buscar o máximo valor pela companhia, satisfeitas as exigências do bem público, né, e da sociedade, como a lei diz. Então, eu não entendi o fato deles, de antemão, já relegarem essa proposta da Eneva. Me pareceu que eles estavam, assim, digamos, atendendo mais ao interesse do controlador, nesse caso, do que da própria companhia. A meu ver, a situação deveria ser levada para a Assembleia, para que a Assembleia decidisse de maneira definitiva sobre isso. E aí nós teríamos preços discutidos e ofertas discutidas, né? Poderia até virar uma espécie de um leilão sobre esse caso. E isso também está no estatuto da AES, se eu não me engano, que decisões sobre reestruturação societária têm que ser discutidas em assembleia, tá? E isso também está na regra do nível 2, no regulamento, né? Que essas discussões têm que ser feitas em assembleia e, adicionalmente, os preferencialistas votam. E aqui a gente tem aquela grande discussão, né, que veio até em tona, que eu acho que não faz sentido nenhum, é muito esdrúxulo, até para usar um termo que o Rafael usou, de que não faz sentido você falar que o acionista só o acionista controlador vota, que ele perderia o controle. Na verdade, ele não perderia o controle, ele perderia a deliberação, né? Ele perderia a votação nessa deliberação, mas não o controle, porque o controle é o exercício permanente desse poder, né? Então, eu não gostei dessa posição dos conselheiros nesse sentido, porque parece que eles não atenderam aos melhores interesses da companhia e não deliberaram para colocar isso em pauta do órgão competente para votar. Rafael. Nesse caso aí, eu acho que a gente tem que separar algumas coisas. Quer dizer, bem na linha do Vicente, tá? Não tem uma discordância, não. Uma é a competência para deliberar sobre esta operação. Não há dúvida de que a competência seria da Assembleia Geral. Mas aí o que se esperaria do Conselho de Administração? O Conselho de Administração, após analisar e consultar seus assessores, o que foi feito, deveria emitir sua opinião sobre aquela transação. Esse é o benchmark para todas as operações de oferta hostil. Então, ele deveria ter a posição dele. A posição dele poderia, ao final dessa análise, ser aprovar, se abster ou rejeitar a transação. Poderia ser isso, poderia ser de qualquer... com base naquilo que foi feito, quer dizer, uma análise interna e uma análise por parte de terceiros especialistas contratados que estão ali para orientar o Conselho de Administração. O que me parece que é o grande problema dessa operação foi que, ao concluir que a operação deveria ser rejeitada, a matéria não foi, neste momento, submetida ao Conselho de Administração. Desculpa, à Assembleia Geral. Esse é o grande problema, a grande deficiência, vamos dizer assim, do cumprimento por parte desses conselheiros do seu dever fiduciário. Tanto é que, uma vez, tão logo isso aconteceu, veio uma carta do BNDES dizendo, não, eu, que tenho uma participação relevante, solicito que seja colocada essa matéria em discussão pela Assembleia competente. Só que aí, como a Eneva desistiu da transação, a Assembleia acabou não acontecendo. Mas essa é a grande discussão, quer dizer, o Conselho de Administração poderia matar no peito essa operação, e aí realmente é uma ousadia deles ter feito o que fizeram, né? Bom, e aí na sequência veio a CVM, depois que a Escop falou, né, que não ia aceitar ali o voto dos preferencialistas, a B3 veio mostrando a interpretação dela, né, sobre o nível 2, de que deveria colocar isso em assembleia e votação. Até que ponto a B3 ela fez o papel dela? O que ela poderia fazer mais em relação a isso? Só emitir esse comunicado é o suficiente? Ou ela teria que atuar mais em relação a, de fato, mostrar que as regras dela são válidas, mesmo contrária ali ao controlador, né, no caso? E onde que a CVM entraria nessa história?
Então, vamos lá. A B3, para aquele momento, ela fez o que cabia para ela. Ela poderia fazer mais caso a transação continuasse e fosse chamada essa assembleia e os acionistas preferencialistas não votassem. Tá? E aí o que ela poderia fazer era, por exemplo, punir aquela companhia por um descumprimento do regulamento do nível 2. Tá? E aí teriam as punições cabíveis. Eu, sinceramente, não lembro agora quais são todas, mas ela poderia agir nessa linha caso a transação continuasse. Tá? Para aquele momento, ela fez o que cabia para ela, ao meu entender, que é simplesmente dar uma manifestação prévia sobre um assunto em tese. Né? O assunto é qual? Preferencialista vota em assembleia cuja pauta, né, tem reestruturação societária. Tá? Então, esse é o ponto. A CVM, aí sim, caso também a transação acontecesse, tá? O que a CVM poderia fazer é literalmente analisar o caso sob uma perspectiva de supervisão e de punição, no caso de entender que os acionistas preferencialistas foram vedados de maneira incorreta para votar. Tá? E aí a CVM teria todo o seu, digamos, a sua estrutura de punição, punitiva, né, para punir os responsáveis por isso. Tá? Então, né, seriam verificados quais foram os responsáveis, seriam aplicadas penas, né, caso se concluísse que isso de fato estava incorreto, e aí teria uma dosimetria da pena, né, se calcularia qual era a pena por essa infração, né, por essa suposta infração. Mas para tudo isso acontecer, tanto no nível da Bolsa quanto no nível da CVM, a transação precisaria continuar. E a transação foi estopada, né? E aí, então, por conta disso, nenhum dos órgãos acabou fazendo nada, vamos dizer assim. Mas não é nada porque eles se omitiram, mas é porque, de fato, eles não tinham competência para fazer algo até onde a transação foi. Rafael, gostaria de complementar? Não, acho que sintetizou tudo. Bom, depois desse caso, né, os níveis de governança corporativos da B3, eles saem enfraquecidos na visão de vocês? Aí, se quiser começar, Rafael. Acho que não, eu acho que justamente o contrário, ele sai fortalecido, né? Na medida em que você teve uma atuação, assim, um alerta de atuação contrária ao que estabelece o nível 2 de governança. Você e a própria B3 atuou reforçando a sua regra, não vejo como que sairia enfraquecido. Outros elementos, quer dizer, você num caso concreto, você mostrou o poder, a importância dessas regras de governança mais elevadas do nível 2 para uma companhia. Quer dizer, se essa companhia estivesse no nível 1, nada disso teria acontecido. No novo mercado seria impossível, evidentemente, mas você mostrou que esse nível 2 ele traz algum grau de proteção para os investidores. E você evidenciou que existem pelo menos umas 10 companhias nesse nível 2 que estão com a mesma situação de fragilidade da Eneva. E vão ter que dar alguma solução societária para isso ou vão continuar no risco, né? Concordo e adiciono o ponto de que isso gerou uma contra-atuação de vários players, como, por exemplo, a MEC, entre outras associações que também defendem direitos de acionistas minoritários, no sentido de ficar atento a esse tipo de brecha que foi discutida, né? Que é, né, até onde acionista preferencialista vota, qual a importância dos níveis, né? Nível 2, por exemplo, e a importância de se respeitar isso e de não se colocar um princípio, que é o princípio majoritário, em cima de regra estatutária, por exemplo. Existe o princípio, mas existem regras que estão ali sendo cumpridas e que, nos casos concretos, essas regras elas não podem ficar embaixo de princípios, de questões em tese, por mais importantes que sejam, né? E as regras elas precisam ser respeitadas, né? É um fato básico, né?
E acho que isso chamou bastante atenção num sentido positivo, de respeito a isso. Oi, para a gente finalizar, aí começando agora com você, Vicente, qual lição que você acha que esse caso deixa para o investidor? E aí depois, se você também quiser complementar, Rafael. Bom, lição são muitas, né? São muitas lições. Mas aqui eu acho que é uma coisa que eu sempre bato, assim, sempre que eu falo sobre assuntos desse tipo olhar para o acionista controlador e olhar para os conflitos que existem na vida societária, né? Porque quase ninguém é acionista controlador. Temos pouquíssimos controladores aqui no Brasil. A grande maioria dos investidores, né, é de minoritário, seja minoritário relevante ou seja minoritário não relevante, né, nesse sentido de não ter uma participação relevante. Então, para todo esse pessoal, para todo esse público, é a atenção ao controlador, porque o controlador ele tem um poder reconhecido, né, legalmente reconhecido, e nem sempre ele acaba fazendo bom uso disso. E a alavancagem societária, né, algo que a gente discutiu logo lá no início, ela traz, digamos, um instrumento necessário que ele precisa ter para cometer irregularidades. E o nosso sistema punitivo, ele é lento. Então, até esse cara ser punido, vão se passar anos se ele for punido. Então, isso coloca uma assimetria muito grande para o minoritário, porque ele vai ter um problema, um problema patrimonial, muitas vezes, político, patrimonial, e uma eventual indenização, se acontecer, vai acontecer anos depois, né? Então, ele vai estar sempre numa posição desfavorecida e não existem atualmente instrumentos suficientes para protegê-lo. Então, para que ele evite isso, ele olhe para os controladores antes dele participar daquele caso, né? Daquele negócio. A vantagem de falar depois é que você recebe ideias do outro, né? Alguns pontos que o Vicente tocou que são muito interessantes e que eu acho que essa talvez seja a principal lição do caso Eneva STET, uma compreensão melhor do grau de instabilidade que essas estruturas de alavancagem societárias provocam em determinadas sociedades que você até então trata como sendo sociedades absolutamente pacificadas sob o aspecto de quem é o controlador, quem são os minoritários. Você está agora num movimento do próprio órgão regulador, da CVM, de permitir estruturas de maior alavancagem societária. Por exemplo, o caso Azul, em que uma companhia que tem um controlador que aporta um percentual ínfimo do capital social por conta dessas estruturas de super preferenciais, superordinárias, seja lá como você for chamar, eles vão manter o controle do capital votante com essa contribuição ínfima. O caso Eneva, ele lança luz nas instabilidades que você gera na vida societária dessa empresa. Quer dizer, no caso específico foi provocado pelo nível 2, mas quando você analisa de uma maneira mais ampla, você vê, por exemplo, a própria divergência entre interesses de um sócio que não tem participação no capital social e dos outros sócios que terão grande participação nesse capital social, mas não terão direito de voz. Então, eu acho que talvez essa seja uma primeira lição desse caso Eneva, né? Quer dizer, você tem estruturas que precisam ser bem analisadas pelo investidor para entender exatamente o que pode acontecer com uma participação de longo prazo, né? Não para aquele investidor que no sinal de problema vende ação. Aquele que quer realmente ou ter uma perspectiva de longo prazo precisa compreender essas dinâmicas. Uma outra questão também que é importante, que o Vicente tocou, é o nosso grande problema aqui no Brasil, que é o problema de enforcement. Quer dizer, será que com estruturas mais eficientes de enforcement, o resultado dessa discussão de Eneva não teria sido diferente? Quer dizer, como você mesmo provocou, Paulo, será que se houvesse instâncias deliberativas mais efetivas da BSE e da B3, não poderíamos ter já uma pacificação ou uma instância definitiva dessa discussão de preferencial voto ou não voto nesse caso?
Será que isso não mudaria um pouco os rumos dessa operação? Então, acho que essa seria a grande, talvez uma provocação deste caso, né? O que a gente pode fazer em termos de enforcement? Então, aproveitando aí a sua resposta, né, no regulamento da B3, por exemplo, é bem claro ali que o preferencialista teria que votar nesse caso. O que gera tanta dúvida, assim? Para mim, não tem dúvida nenhuma. Eu sempre li esse artigo dessa maneira. Quando surgiram a tese contrária, eu li de novo. Para mim, continuei com a mesma... Porque qual é a tese do... Assim, sintetizando bastante, qual é a tese do controlador que foi defendido lá atrás pelo controlador? Que o direito do preferencialista de voto seria um direito de veto, tal como existe, por exemplo, nas alterações de deliberações que modificam o direito da classe dele. Então, se o ordinarista vota, vou diminuir o dividendo mínimo do preferencialista. E o preferencialista vota numa assembleia especial e em que ele vai ter o direito de vetar essa deliberação do ordinarista. Ele entende que essa estrutura seria a estrutura correta para se aplicar nesse caso. Só que você leu essas regras de assembleia especial do preferencialista, você leu o que está no estatuto da STET, o que está no estatuto do nível 2, você vê que são situações completamente diferentes. No nível 2 e no estatuto da STET, o preferencialista vota, ele tem o mesmo direito de voto do ordinarista. E aqui tem um ponto que é importante para compreender das ações preferenciais, que é o seguinte: nas ações preferenciais a regra é votar, como se fosse ordinarista. A perda do direito de voto ele tem que estar expresso e ele é interpretado restritivamente. Então, para ele não votar naquela situação, teria que estar muito claro que ele não vota naquela situação. E não é isso o caso, né? Está claro que ele vota. Então, eu realmente, Paulo, eu tenho a sua perplexidade e a minha perplexidade. Eu realmente reli, com toda boa vontade, não consegui encontrar a interpretação do controlador ali. Eu tenho uma interpretação. Assim, depois de anos de CVM, aprendi a interpretar isso, que é qual? Não existe fundamento nenhum. E até ele sabe que não tem fundamento. Mas foi para tumultuar. Foi só para tumultuar e para tentar resolver de outro jeito. Assim, tipo, deixa eu tumultuar um pouco aqui, porque talvez tumultuando eu consiga resolver. E deu certo, né? Eu acredito que até ele não acredite nisso. Até os advogados que escreveram esses entendimentos, foram vários pareceres, acredito que até eles não acreditem nisso. O fato é que isso foi utilizado como instrumento para fazer fumaça, né? Para embaçar a vista e desviar a atenção para outras coisas, né? De fato, não faz sentido nenhum. Assim. É uma tese que não faz sentido algum. Tanto que eles nem continuaram com ela, né? Mudaram logo a estratégia e foram para outras. E acho que isso traz só para concluir, isso traz uma outra lição para os investidores, que é aprender direito societário, né? O Rafael é especialista, eu não sou, eu aprendi na vida de financista, aprendi direito societário. Acho que assim, é uma coisa super bacana para todo mundo que quer ser investidor, é aprender o societário, né? Porque é tão mais importante quanto questões financeiras. É tão importante quanto, né? Está na mesma medida, no sentido de que o exercício de voto, o exercício político, as questões dos órgãos de uma empresa, dos deveres dos administradores, são questões relevantíssimas e muitas vezes relegadas. E aí as pessoas acabam não olhando para isso e ficam olhando só para os números, só para o lado financeiro. Isso fica de lado e quem domina isso acaba tendo um leverage, né? Tem um passo à frente dos outros, está sempre um passo à frente, sempre. E acaba conseguindo, então, colocar algumas das suas vontades por conta desse conhecimento adicional. Bom, Vicente, Rafael, queria agradecer muitíssimo a entrevista. Se vocês tiverem alguma consideração final, além do que a gente já falou aqui, fiquem à vontade. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Quando tiver temas interessantes assim, pode me chamar que eu venho com alegria. Legal, agradeço também e temas societários assim são sempre bacanas. Se vocês puderem fazer sempre mais, né, até para colocar isso para o público, né, de vocês, que é enorme, seria muito bacana trabalhar esses assuntos, porque eu, pelo menos, sou
fã deles. Gosto muito, acho que eles são muito úteis para os investidores. Com certeza terão próximas oportunidades. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fico por aqui. Até uma próxima.